Ascensão através de habilidades. Episódio 214. 51º andar. Alquimia, 1. Suspirar. Com o aumento de nível, toda a sua saúde foi restaurada. A fadiga mental desapareceu completamente e seu corpo voltou ao estado ideal. Eles estão todos mortos? Como eles poderiam suportar isso? Taizan examinou seus arredores. Nenhum traço de vida poderia ser sentido. Quer tenha sido o resultado da batalha, sendo dilacerados por lobos, ou não sendo capazes de resistir às chamas emitidas, todos eles morreram. Que desperdício! Se tivessem conseguido derrubá-lo, poderiam ter ganhado muito. No entanto, cuidar deles também provavelmente teria levado à derrota devido ao exagero. Mas isso não significa que ele não ganhou nada. Ele subiu de nível um pouco daqueles que derrubou antes dos lobos aparecerem. Janela de status. Kang Taezan. Nível 113. Escudo 3.469 avos. Saúde 36.520 avos. Mana 3.458 avos. Magia 582 avos. Força 6.851. Inteligência 5.984. Agilidade 6.344. Poder de ataque mais 1.457. Defesa mais 1.177. O alvo está nas melhores condições. Ele atingiu o nível 113, e com isso, suas estatísticas mostraram um aumento considerável. Com isso, não demorará muito para que ele alcance as estatísticas de Li Taieon. Principalmente em termos de saúde, ele estava quase lá, sem quaisquer incidentes especiais. Atingir o nível 130 deveria colocá-lo em um nível comparável ao dela. Parte disso pode ser porque ela desistiu de muitas coisas, mas mais do que isso, a ascensão da alma foi o maior motivo. A Soul Ascension saqueou o que os inimigos possuíam ao matar inimigos de um determinado nível ou superior. É praticamente como receber continuamente os efeitos do aumento de nível. À medida que o nível aumentava, a quantidade de estatísticas obtidas também aumentava, dificultando uma comparação simples. No entanto, suas estatísticas ainda eram significativamente mais altas que as dos aventureiros do mesmo nível. Claro, mesmo que suas estatísticas cheguem perto das de Li Taieon, alcançar sua força era outra história. Taezan se lembrou do último equipamento que usou. O protetor de braço de cor escura, que reduz todos os danos recebidos em 50%, estava possuído por Li Taieon. Ela tinha quase 10 desses. Além disso, ela obteve habilidades ao descer os andares. Taezan também adquiriu um número considerável de habilidades, ainda mais, mas havia habilidades que só quem se aventurasse mais fundo poderia obter. E há a simples diferença numérica entre poder de ataque e defesa, etc. Foi uma comparação distante em termos de força absoluta, não apenas de estatísticas. Mas ainda assim, ele possuía a ascensão da alma, uma habilidade que só ele poderia obter, e as habilidades adquiridas através de provações. O dia em que ele alcançou Li Taieon não estará muito longe. O fantasma também não conseguiu esconder sua admiração. Eu previ que você venceria, mas você realmente venceu. Contra o lobo, um mero fragmento que destruiu o mundo, um ser do mesmo calibre do Rei Demônio, de quem também não consegui derrotar e do qual fugi. O Rei Demônio é tão forte, considerando a diferença entre o labirinto e o mundo exterior, eu não teria pensado assim. Sim, ele é. Porque ao enfrentar seres como o Rei Demônio ou aquele lobo, não apenas humanos, mas seres de reinos superiores também se juntam à batalha. Entidades tão esmagadoramente poderosas quanto dragões. Taezan ainda duvidava que pudesse derrotar o dragão que encontrou em Vecveta. E durante o tempo de destruição, recebemos as bênçãos dos deuses. Tornámo-nos 3 vezes mais fortes do que antes. No entanto, fomos derrotados. Uma bênção diretamente dos deuses certamente não era um poder pequeno. Até os dragões, junto com os abençoados, combinaram suas forças e ainda enfrentaram a derrota. O Rei Demônio. O nome daquele ser, ao qual eu não tinha prestado muita atenção antes, de repente me pareceu enfadonho. Você não precisa se preocupar. É um ser que você provavelmente nunca encontrará. Isso não é certo. Os deuses poderiam intervir. O fantasma ficou em silêncio. O julgamento dos deuses. Não negou a possibilidade de que eles pudessem se encontrar por causa disso. Mas, como o fantasma dissera, não era algo que aconteceria imediatamente. Taezan guardou isso em um canto de sua mente. Estrondo. Naquele momento, o chão desabou. Um ser feito de tijolos emergiu dos escombros. Era o gerente do labirinto, Baobabamba. Baobabamba piscou os olhos. Você de novo. Achei que não nos veríamos por um tempo. Desculpe por isso. Não há necessidade de se desculpar. É um assunto entre os aventureiros do labirinto. Mas que bagunça. Baobabamba estalou a língua. Uma vila criada para tolos foi arruinada. Então aconteceu. 51º andar. Um lugar feito para quem não conseguia ultrapassar um determinado ponto de passagem. A cidade para quem estava com o ânimo abatido. Não acho que tenha sido uma boa ideia. Mas o mágico decidiu,
Então eu apenas segui. Ondas de energia emanaram de Baobabamba. Os edifícios desabados foram reconstruídos e as estradas destruídas reformaram-se suavemente. Em apenas alguns minutos, a aldeia voltou ao seu estado original. A única diferença era que agora estava vazio. Ninguém está aqui. Não importa, a história do labirinto é infinita. Baobabamba falou com indiferença. Algum dia, os aventureiros chegarão aqui novamente. Entre eles, aqueles cujos espíritos estão abatidos irão se estabelecer aqui. Assim, a aldeia se formará novamente. O número de aventureiros que chegariam ao 51º andar seria extremamente baixo. No máximo, uma vez a cada poucas décadas. A cada poucas décadas, uma por uma, a aldeia seria formada novamente. Foi uma afirmação que deu uma ideia de há quanto tempo o labirinto existia. Acho que deveria criar um guia temporário. Estrondo. O chão desabou e um pilar apareceu na entrada da aldeia. Então, espero ver você mais tarde, muito mais tarde. Com essas palavras, Baobabamba desapareceu. Taizan vagou pela vila organizada e sentou-se em uma cadeira em uma taverna. Ele começou a verificar as habilidades que havia adquirido, uma por uma. Habilidade especial de ativação contínua. Opondo-se à vontade do gigante. Proficiência, 1%. Você derrotou um ser que clama pela destruição, opondo-se à vontade daqueles que escaparam da morte. Ao enfrentar um ser cheio de imensa vontade, todas as suas estatísticas e classificação aumentam. Assemelhava-se às habilidades bônus de status obtidas de oponentes formidáveis até agora, mas havia uma diferença distinta. Foi o aspecto de ascender na classificação. Isso é bom. A deficiência de classificação sempre representou um problema nas lutas anteriores. Incapaz de bloquear adequadamente os ataques do oponente ou garantir que seus próprios ataques acertassem de forma eficaz, ele foi forçado a procurar desesperadamente por aberturas e fraquezas. Nesses cenários, um aumento na classificação seria imensamente benéfico. Foi muito superior a qualquer habilidade comum de aumento de poder de ataque. Habilidade de ativação especial, Centelha da Catástrofe. Consumo de mana, 50. Proficiência, 1%. Invoca a centelha da catástrofe que incinera tudo no mundo. Se a classificação do usuário for muito baixa ou se ele não tiver as qualificações necessárias, o controle será impossível. Uma habilidade de ativação adquirida através da Soul Ascension. Parecia ser uma habilidade que invocava as chamas que o próprio lobo abrigava. A simples leitura da descrição indicou seu perigo potencial. Se mal manuseado, poderia incinerar todo o corpo de Taizan. Acho que vou morrer. Você ativou a centelha da catástrofe. Uau! Uma faísca se materializou nas pontas dos dedos de Taizan. Então, explodiu explosivamente. Num instante, expandiu-se, ameaçando engolir toda a aldeia. Taizan cerrou o punho apressadamente. A faísca se extinguiu e desapareceu. Não consegue controlar isso? É difícil. As chamas explodiram momentaneamente. Parecia viável controlar a direção, mas regular a intensidade era um desafio. Mas seu poder é inegável. Aqueles que residem logo acima das camadas profundas optariam por fugir em vez de defender, certo? Era uma habilidade potente, mas instável. Essa parecia uma avaliação precisa. Considerando que estou me concentrando em flechas de gelo e gelo, já era hora de aprender algumas técnicas de ataque de chamas também. Eu verifiquei as outras habilidades também. Habilidade conceitual. Classificação. Proficiência. 45%. O poder da vontade de, desce. Você pode ver e sentir a vontade de todas as coisas em harmonia e sintonizar sua própria vontade com ela. E no mundo você ganhou? A proficiência da habilidade conceitual aumentou quando ele derrotou o lobo. Observando atentamente o que mudou, o conteúdo foi adicionado à última parte da frase. A frase, no mundo, foi adicionada. Ainda não sei o que é. Certamente, a habilidade conceitual estava mudando. Até o momento, sabe-se que permitia ver a vontade do oponente e sintonizar a própria vontade junto com o golpe da alma. No entanto, o que estava no final, Taizan também não sabia. Habilidade especial de ativação contínua. Resistência ao fogo. Proficiência. 23%. Resistência a queimaduras. Parece que você não vai se queimar com fogo não muito alto. Mesmo sendo a primeira vez que obtive essa habilidade, a proficiência foi superior a 20%. Isso era um indicativo do tipo de chamas que o lobo tinha. Habilidade de ativação especial. Parentes do lobo. Consumo de mana. 10. Proficiência. 1%. Consome mana e alma para convocar os parentes do lobo que trazem destruição ao mundo. Se a classificação do usuário for muito baixa, ele não poderá invocar. Uma habilidade que consome a alma novamente. Para uma habilidade de ativação, esta foi a primeira vez que vi tal valor de consumo. Você ativou os parentes do lobo. De repente, uma sensação de impotência dominou todo o seu corpo, semelhante à sensação de usar apostasia e infundir golpe de alma em habilidades. No entanto, não foi grave. Estava no nível de uma leve tontura, que ele poderia suportar se tentasse. A alma que fluiu logo criou um lobo semi-transparente. Choramingar. O lobo gemeu baixinho e esfregou a cabeça no braço de Taizan. Enquanto Taizan acariciava sua cabeça, ele ofegava feliz,
como se estivesse satisfeito. Um animal de estimação, hein? Parece um animal de estimação. Não poderia ser convocado por muito tempo. Logo após a convocação, sua existência começou a desaparecer continuamente. Parecia que o uso da transformação de apóstolo seria necessário para um uso adequado. Considerando o poder que emana do lobo, parecia ser uma habilidade útil. Eu consegui obter o lobisomem também. Uma habilidade herdada obtida ao derrotar os guias. Lobisomem. Porque ele consumiu o verdadeiro sangue do lobo, a habilidade era utilizável. Ele leu a descrição, mas não parecia ter mérito significativo, então planejou verificá-la lentamente. Esse foi o fim das habilidades. Se houve alguma mudança significativa, foi que a proficiência da Ability Sword atingiu 39%. Já era hora de mudar, pois se aproximava de 40%. E o que restou foi a aura cinzenta tremeluzindo acima da mão de Taezan. Vontade de destruição. Uma grande vontade contendo a destruição do mundo. Isso foi tudo. Não houve menção de como usá-lo ou que poder ele possuía. Ter isso significava que eventualmente seria usado. Suspirar. Isso foi tudo. As tarefas do 51º andar foram concluídas. Era hora de ir mais fundo, até o 52º andar. Taezan mudou-se para a floresta. A floresta estava quieta. As fadas não o moviam mais ou o impediam. Portanto, Taezan poderia encontrar o caminho sem qualquer perturbação. A propósito, o que aconteceu com aquele cara? Gremlin. Sim, ele parecia estar em perigo na última vez que o vi. Taezan parou no meio do caminho. Li Taeyeon ouviu muito mais tarde, depois de descer vários andares, que Gremlin havia feito uma escolha errada. Mas, ao contrário dela, Taezan entregou uma grande quantidade de materiais de uma só vez. O suficiente para Gremlin atingir seus objetivos. Eu deveria verificar. Não houve necessidade de se mover imediatamente em circunstâncias normais. No entanto, o método de conclusão de missões de Taezan era totalmente diferente do de Li Taeyeon. A escolha de Gremlin poderia ter sido acelerada. Taezan acelerou, chegando na casa de Gremlin muito mais rápido do que antes. Não havia sinal de vida ali. Taezan irrompeu pela porta. Lá dentro, tudo estava um caos. Sempre foi uma bagunça, mas costumava haver alguma aparência de ordem. Agora, isso não era mais o caso. Era como se ele não se importasse mais com o que acontecia com ele, mergulhado em completa desordem. TSCK. Taezan estalou a língua e saiu. Ele se impulsionou do chão e abriu as asas. Voando rapidamente, ele procurou pelo paradeiro de Gremlin. Bum! O ar explodiu, empurrando as árvores para trás. Os arbustos foram achatados e os galhos quebrados. O fantasma ficou perplexo. Por que pesquisar assim? Você não poderia voltar mais tarde? Isso não serve. Taezan estava ciente do que Gremlin procurava, graças ao que Li Taeyeon compartilhou com ele. E ele também sabia a decisão que Gremlin finalmente tomara. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.